Começar agora, eu Não. vou marcar 10 minutos. Eu aqui. não oprimo, não faço nada. Se eu, como raça, me eu, entendo como superior raça, a outra raça, me entendo não quero superior. contato com aquela outra raça. Se você, como raça, você é indivíduo ou você é coletividade? Você tá falando de quem? De você ou você tá falando de você enquanto branco? Você tem que decidir para não se atrapalhar um pouco, não é mesmo? E me sinto superior a ela. Isso não é Opa! racismo pra você? Isso Racism. pode ser um pensamento racista, Ó, mas não é um... Só o sentimento de ser superior já configura uma discriminação? Será? Isso de se sentir superior já é a discriminação? Ou é uma manifestação da discriminação? Ou é o racismo? A discriminação é o racismo? Tudo é a mesma coisa? Já descobri. comportamento social, né? Não é a hegemonia. Não é um comportamento social. Por exemplo, eu não. Ó, quem fala bem sobre esses comportamentos sociais, sobre essas categorias que produzem expectativas normativas para reconhecer as identidades, é o Goffman, Erving Goffman. No texto, na obra, Notas sobre o Estigma. Vocês leiam o capítulo introdutório da obra do Goffman, falando sobre o estigma, as notas sobre o estigma. Nesse capítulo introdutório, vocês vão procurar a relação que ele faz entre as categorias sociais, os ambientes sociais e a forma como os ambientes sociais fazem possível que categorias sejam reconhecidas na nossa cabeça e a gente recorra a essas categorias a partir de lugares possíveis de reconhecimento para assim buscar um contato entre nós, uma identidade, e um outro sujeito. Aí o que é que a gente faz com essas categorias que a sociedade nos entrega segundo Erving Goffman? A gente pega essas categorias que a sociedade nos entrega, quando a gente entra em contato com um determinado sujeito que ele chama de experiência de contato, ou interação social mista. A gente recorre a essas categorias e busca naquele sujeito uma correspondência entre as categorias que a sociedade nos entrega e o que aquele sujeito é. Quando essas categorias que a gente procura, elas não conseguem encontrar uma relação de correspondência entre o que aquele sujeito é e o que elas são, a gente produz naquele sujeito o que Goffman chama de identidade social virtual, que são todas as categorias possíveis de reconhecimento que não encontram relação de correspondência entre o que é o sujeito e o que a gente espera que ele seja. Quando a gente projeta nesse sujeito essas categorias buscando essa correspondência, a gente transforma essa relação em uma coisa que o Goffman chama de expectativa normativa. E essa expectativa normativa é que vai ser a responsável por estigmatizar o sujeito. O estigma é uma manifestação preconceituosa? É. Ela é discriminatória? Ela pode ser, mas não necessariamente ela é discriminatória. Ele falando sobre as categorias, né? Quem fala sobre isso? Erving Goffman no texto Ensaio sobre o Estigma. Procure. O que é que isso tem a ver com discriminação racial? A gente vai já chegar lá. Vamos ver o que ele vai dizer aí. Não interajo com outras raças, esse tipo de raça não entra na minha casa, isso não é um comportamento social. Você faz parte da hegemonia da sociedade? Você representa o todo Isso ou não você é um importa. O que o Locote está falando tá aqui? difícil. O que o Locote está falando? Que ele precisa considerar, para falar sobre a discussão racial, relações de poder. E relações de poder que se distanciem de um contato que seja na interação. Qual que é o equívoco do pensamento do Goffman? O Goffman, ele fala sobre categorias sociais, mas ele não discrimina essas categorias sociais como pré-existentes ao sujeito. Então ele entende que é nas interações onde a vida social passa a ser regulamentada. Quando o Loconte está falando aqui, por exemplo, que quando o Loconte pergunta assim, você faz parte de uma elite, ele está querendo dizer assim, você está considerando, para pensar nessa relação racial, relações de poder que pré-existem à ocupação do sujeito, nesses lugares possíveis de reconhecimento? É isso que ele está perguntando. Só que, claro, ele está perguntando de uma forma muito, muito simplista, porque eu não sei se com essa figura aqui que a gente está vendo, a gente conseguiria produzir uma discussão como essa. Eu acho que não. Eu acho que ele não tem repertório suficiente, com todo respeito, né? Porque, enfim, a gente nem conhece a pessoa. Então, eu acho que você tem que simplificar um pouco a discussão, realmente, com esse sujeito, né? Que eu acho que é o que o Loconte está tentando fazer, né? Isso não importa. Importa para ser uma... Então, quando o Loconte fala, olha só, você ocupa um lugar na elite, ele está perguntando assim, você considera na sua análise ou nas suas afirmações relações pré-existentes de poder que condicionam a ocupação de determinados indivíduos a lugares?
Aí o que ele fala? Não importa. O que ele está dizendo? Não, eu não estou considerando que há relações de poder que pré-existem à ocupação possível de indivíduos em determinados lugares. Então, eu não vou considerar o racismo como uma herança de uma relação de poder estruturada no decorrer de um percurso histórico. Eu vou considerar essas relações de poder a partir da regulamentação produzida nas interações do sujeito. É um equívoco. É um equívoco. Né? É um equívoco que, inclusive, eu escrevi um ensaio agora, tem 15 páginas mais ou menos, e o ensaio é apresentando as formas visíveis da estrutura. É um diálogo entre Radcliffe Brown, entre o Goffman, entre Michel Foucault e entre Tingold, e são alguns autores. Esse ensaio está disponível no meu Instagram, inclusive, são 15 páginas. Estou disponibilizando lá para vocês para pensar sobre essas discussões, mas de uma forma um pouco mais apurada, porque desse jeito, né? Mas assim, eu não sei, eu não conheço o Loconte, mas o que eu estou percebendo é que ele está tendo que fazer um esforço enorme para poder chegar a uma coisa, estabelecer uma coisa razoável com o cara que está falando, né? Como é o nome dele? Engenheiro alguma coisa, né? Engenheiro Léo. Vou colocar aí racismo vai pegar a definição bruta, mas pega racismo definição e coloca aí. O que o engenheiro Léo está fazendo agora? Ele está pegando uma definição terminológica do que seria o racismo. Uma definição terminológica é uma definição que procura, pelo termo, explicar determinado fenômeno. Essa é uma definição terminológica. Só que você tem uma definição conceitual, que é diferente da definição terminológica. E por que surge a necessidade da definição conceitual? Vamos pensar nisso, por exemplo. Quando o Goffman fala que é necessário que a gente reveja o que seria a definição do estigma, ele está dizendo que só o termo na sua definição não consegue abarcar o que é a experiência do estigmatizado, porque limita a compreensão dessa experiência e reduz ela a uma unidade, formada por muitas unidades mínimas, que seria o termo. Por isso que se chama terminologia. Ele está dizendo isso. O que ele fala? Olha só o termo não dá conta da experiência. Então, a gente precisa rever o termo e, a partir disso, produzir um conceito que consiga abarcar, contemplar e produzir um significado que essa experiência, essa experimentação de discriminação discriminatória, ela consiga se ver contemplada. Porque só na terminologia a gente não está conseguindo dar conta. Então, ele propõe que o termo seja conceituado e reconfigurado. Um termo é um termo. Um conceito é um conceito. Você pode procurar desenvolver uma discussão acerca do que seria a experiência da racialidade no Brasil a partir do termo. Você pode, tá tudo certo. Só que você vai limitar essa discussão. Porque esse termo não dá conta de produzir e de apreender todos os significados e símbolos possíveis produzidos por essa experiência. É por isso que o termo precisa ser conceituado. É a diferença entre um termo e um conceito. Mais uma vez, o engenheiro Léo está caindo aqui no equívoco, né? E o Loconte, com muita paciência para tentar, né, explicar aí o que é que for, né? Ainda queria ver o CP no Twitter. Tô louquinho pra ver isso aí. Porque eu acho muito improvável. Não, mas depois dá uma pesquisada que você vai achar. Eu não sei se eu vou agora. achar, mas eu vou procurar. Também não sabe. Racismo, definição. Essa definição do dicionário. Discriminação. Preconceito, discriminação e racismo. Tudo preconceito, talvez nisso o dicionário esteja correto. Se vocês querem entender bem o porquê que há necessidade da gente discutir essas terminologias e conceituar as terminologias, vocês estudem uma obra que eu estou lendo agora, que é uma obra do Wittgenstein. Que nessa obra do Wittgenstein é um pequeno resumo sobre a trajetória e as produções epistemológicas do Wittgenstein. Ele apresenta uma discussão que se preocupa com as terminologias e a forma como os significados são empregados nessas terminologias, e aí esses significados eles passam a limitar a nossa compreensão acerca do que é a experiência do mundo. Porque a gente entende a experiência a partir do que a gente apreende enquanto símbolo e dá um significado para ele e produz esse significado que resulta desse significado um termo, né? Então, procurem essa obra do Wittgenstein que vocês vão entender essa discussão entre a necessidade do reconhecimento das terminologias, mas também de conceituação e de problematização dessas terminologias. Ou antagonismo por parte de um indivíduo, o indivíduo só Talvez antagonizar nisso, uma...
Talvez nisso a definição ela consiga apresentar uma forma possível para o reconhecimento do que seria a estrutura racial. Porque você considera, na conceituação da terminologia, o que seria uma forma que seria a estrutura. Não sei se vocês já pegaram a discussão dos estruturalistas e dos pós-estruturalistas. E quando eu vou falar de estrutura, eu, particularmente, gosto muito do Pierre Bourdieu para falar sobre estrutura. Você vai encontrar alguns outros autores que conseguem sanar essa questão. Mas eu, particularmente, gosto muito do Pierre Bourdieu. Porque o Bourdieu chega a um lugar em que talvez os predecessores não conseguiram chegar. Porque os seus predecessores, eles consideravam relações de poder para produzir os sujeitos, mas eles não buscavam, no seio dessas relações, a subjetividade, que seria a forma como o sujeito experimenta essas relações. Quem é que passa a fazer isso? O Pierre Bourdieu. Então, ele considera a subjetividade e ele considera a objetividade. Ele considera o que seria o subjetivo e um sujeito. O que é um sujeito? Um sujeito é alguém, um corpo, sujeito a relações, sujeito a uma forma de vida. E é por isso que a terminologia passa a contemplar o que seria esse corpo, essa experiência. Então, você recorre à utilização do termo. Qual? Sujeito. O sujeito de subjetividade. Então, ele considera a subjetividade e ele considera a objetividade. Quando o Pierre Bourdieu considera a objetividade, ele considera a subjetividade, ele estabelece uma relação entre a subjetividade e a objetividade. E aqui nesse espacinho, nessa relação, ele afirma que há uma coisa, que intermedia, faz o meio de campo dessa relação. O que o Pierre Bourdieu diz que é isso? Hábitos. E o que é o hábitos para o Pierre Bourdieu? No estudo da classificação dos conceitos, o hábitos não é. O hábitos age. Vocês vão encontrar conceitos em ciências sociais que são observáveis, conceitos que são aplicáveis, conceitos que são experimentáveis, conceitos que são muitas classificações de conceitos. Para o Pierre Bourdieu, o hábitos age. E a sua definição passa a ser a partir da forma como ele age. E como é a forma como ele age? É aí onde está a estrutura. O hábitos é uma estrutura estruturada que age como estruturante. Nessa relação é que o Pierre Bourdieu sana uma questão da filosofia materialista de sua época. Por quê? Porque ele diz, olha só, é estruturada, é pré-existente ao sujeito. É uma herança. Olha a discriminação racial aí. Olha a discriminação racial não, porque a discriminação racial é uma manifestação do racismo que é um todo integrado. Então, a discriminação, a manifestação discriminatória não pode se reconhecer como racismo em si mesmo. É uma parte dele, é o produto dele, é a derivação dele. Então, há uma estrutura estruturada que pré-existe ao sujeito e que entrega a esse sujeito um horizonte de significados possíveis para ele dizer o que são as coisas, mas ao passo que ele diz o que são as coisas, essa mesma estrutura que era estruturada age como estruturante. Então, ela age como estruturante porque ela se constrói. Quando você recebe um significado, você diz o que é ele, ou opta pela utilização desse significado, você está transformando essa estrutura em estruturante. Então, esse conceito de hábitos, ele age. E ele age no indivíduo. E o que o Pierre Bourdieu chama dessa ação? Como ele designa essa ação? Como prática. A prática é quando o indivíduo passa a escolher perante ao hábitos, que são a forma que age como estrutura estruturada e estruturante, e a partir dessa ação ele passa a fazer as suas escolhas. A escolher. A dizer o que são os seus gostos. Por que ele fala que esse horizonte é limitado de significados? Porque você não pode chegar num mundo onde já é convencionado que uma cadeira é uma cadeira que tem esse nome que é para sentar e dizer assim, a gente vai voar com essa cadeira. Você até pode tentar. Não quer dizer que você vai conseguir. Ou você vai se chamar de louco, ou você vai conseguir mudar toda uma ordem de pensamento e se instituir como um novo paradigma, que foi o que ele fez. Então, o que seria a discriminação racial a partir do que seria a discriminação racial? Não, o que seria o racismo a partir de uma leitura da estrutura do Pierre Bourdieu? Seria toda a herança que a gente recebe, pré-existente à nossa condição de sujeito, que dá significados limitados possíveis e que operacionaliza a nossa forma de pensar, ver, agir e escolher. Quando, mediante essa forma, nós passamos a produzir novos significados, essa estrutura passa a ser viva, se mover e agir. E ela passa a se tornar estruturante. Eu não sei se essa discussão ela conseguiria acessar esse indivíduo, eu acho que não. Mas ainda assim o Lacan está fazendo toda uma né, assim, um esforço enorme da parte dele para conseguir, né, não sei, dialogar com esse cara, né?
outra raça é racismo, né? eu Comunidade, sei. extinção e tal, não sei o quê. Então, é uma característica de um ser humano que ele, por exemplo, se acha superior a uma outra raça. Um branco Uma característica do ser humano. É um erro e que os liberais eles costumam incorrer sempre, recorrer a um estado naturalista de vontade que pouco se observa. Por que pouco se observa? Porque dentro dessa concepção, recorrendo à concepção do Pierre Bourdieu do que é o hábitos, você só vai produzir um significado dentro de um horizonte limitado de possibilidades. Então você sempre vai recorrer a um significado, mas dentro de um horizonte limitado. Se a sua cultura permitir a você dizer que isso é natural, você vai dizer. Se ela não permitir, você não vai dizer, porque a sua cultura não permite. E quando eu falo cultura, eu estou falando de toda uma forma, de toda experiência de vida, tarará, 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 né? Mas, assim, um esforço enorme do Loconte, né? Um branco sofre racismo no Brasil? Quando uma A pergunta essa pergunta é uma pergunta que, assim, encontra muitas limitações. A pergunta, né? É uma pergunta que poderia ser um pouco melhor elaborada, mas eu não sei se ele elaborasse melhor, ele conseguiria, o outro querido, ele conseguiria chegar nessa discussão, né? pessoa diz, branco tem que morrer, isso é racismo? Vamos pensar a partir agora do Radcliffe Brown, o que seria a estrutura. O Radcliffe Brown é um estrutural funcionalista, né? Então, os estruturais funcionalistas, eles entendem que há um estado de coesão social que é produzido pela forma como os sujeitos experimentam essas teias complexas de relação. E é nessas teias complexas de relação em que a estrutura pode ser observada e ela passa a ser reconhecida como uma coisa viva. Só que, para o Radcliffe Brown, essas ações, essas interações, essas teias, elas fazem parte de um todo integrado que pode ser considerado como uma estrutura, mas não ele mesmo. Vamos pensar agora também no que o Goffman pensa sobre o que é o estigma, a definição do estigma, para a gente complexificar um pouco as definições das terminologias e conceituar essas definições. O que é o estigma, por Erving Goffman? Um estigma é uma relação especial entre um atributo e um significado. Então ele considera que há uma necessidade que eu acho que pode ser considerado como equívoco. Inclusive, no meu próximo ensaio que eu estou escrevendo, eu estou sugerindo os equívocos do interacionismo simbólico. E um dos equívocos, eu acredito, do interacionismo simbólico é recorrer às interações como produtores da regulamentação da vida social. Porque a gente não regulamenta a vida social pelas interações. As interações são também um produto da regulamentação da vida social. Então, não considerar relações de poder pré-existentes a esse sujeito e só categorias sociais possíveis de reconhecimento é um equívoco também. Aí eu falo isso no meu trabalho. O que é o estigma para o Goffman? Uma relação especial entre um atributo e um significado. Quando ele diz que há uma relação que precisa ser considerada entre um atributo e um significado, ele está dizendo que o estigma é um todo e não só a relação. Porque ele fala de uma relação especial entre um atributo e um significado. Como é que a gente vai relacionar isso? Bom dia, covarde. Como é que a gente vai relacionar isso com o que ele está falando sobre o racismo? Quando eu digo, quando eu falo, quando eu exteriorizo, quando eu penso, quando eu manifesto uma forma, essa manifestação pode ser considerada como o racismo em si mesmo? Não. Como é que essa manifestação pode ser considerada? Como uma manifestação discriminatória que faz parte de um todo integrado. Então, há uma relação, assim como no Goffman, que precisa ser considerada. E é esse todo, que é um conjunto pré-existente de noções, que pode ser considerado como racismo. Então, discriminação é uma manifestação do racismo, mas não é ele em si mesmo. Preconceito pode vir a ser uma manifestação, mas pode até nem ser discriminatório. Como discriminatória étnico-racialmente, que eu estou falando, né? Uma discriminação étnico-racial, um preconceito pode ser étnico-racial, mas pode ser qualquer outro tipo de preconceito, não necessariamente étnico-racial. Então, discriminação é uma coisa, discriminação racial é outra coisa, injúria racial é outra coisa, preconceito é outra coisa. Todas essas coisas aqui, somadas e associadas a concepções pré-existentes de categorias possíveis de reconhecimento de sujeito, produzidas por um passado histórico, tarará, todas essas coisas passam a ser o que seria o racismo. Mas elas em si mesmas, no caso, né, não configuram o racismo, mas uma manifestação dele. Vocês estão pegando mais ou menos?
Quando você vai quando ele está falando agora de pessoas brancas, né? Quer dizer, pessoas brancas, quando eu digo que uma pessoa branca, quando eu digo assim, o branco tem que morrer, eu estou sendo racista, conceitualmente é um equívoco. Mas eu estou discriminando essa pessoa, conceitualmente é um equívoco também. Porque se a discriminação ela é produto de concepções pré-existentes que necessitam considerar relações de poder, você não tem como dizer que uma pessoa branca tem um poder mediante uma pessoa preta tem um poder mediante uma pessoa branca e que esse poder passa a se reafirmar numa condição de fala, num ato de fala. Porque os atos de fala, eles são reafirmações verbais. Então, lembra do que o Goffman falava sobre produzir expectativas normativas? Pode ser por um ato de fala, pode ser por um olhar, pode ser por um jeito, pode ser por um pensamento, pode ser pela regulamentação da vida social, pelas normas sociais, pode ser por essas muitas coisas. Mas elas são reafirmações de concepções pré-existentes que condicionam a subjugação de determinados corpos. E essas relações de poder, quando se fala de uma pessoa preta para uma pessoa branca, elas podem ser consideradas? Eu acho que não. Alguns outros autores, eles acham que sim. Quando Michel Foucault, por exemplo, sugere que o poder, ele perpassa, ele atravessa os indivíduos, ele está dizendo que dentro das muitas camadas de interações, todas essas muitas camadas precisam ser consideradas para pensar nessas relações de poder. É o que ele sugere que seria a microfísica do poder. Quando ele afunila esses espaços de análise, ele fala que o poder pode ser produzido a partir desses pequenos espaços, desconsiderando essas relações pré-existentes. O que eu quero dizer com isso? Vou apresentar aqui para vocês no cenário possível, falando sobre um pós-estruturalista. A gente estava falando sobre um estruturalista. Agora a gente vai falar sobre um pós-estruturalista, que é o Michel Foucault. Vou apresentar um cenário para vocês. Eu sou um homem negro, né? E eu trabalho na empresa, não sei, eu sou advogado no escritório tal, né? Eu sou um homem negro, perfeito? Dentro de uma lógica, assim, recorrendo a uma forma, como por exemplo a interseccionalidade da Angela Davis, que estabelece um modelo para pensar as relações de poder, que seria uma pirâmide, e que no topo dessa pirâmide estaria o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Vamos pensar que eu sou um homem negro. Vou recorrer a essa forma aqui, que eu sou um homem negro, né? Trabalho no escritório de advocacia. A partir dessa forma aqui, se eu for estabelecer uma análise interseccional entre eu e uma mulher negra, eu vou dizer, mediante a essa forma, há uma relação de poder que precisa ser considerada e que a mulher negra se subjuga a esse homem negro. Só que, quando Michel Foucault fala assim, dentro dos espaços possíveis de análise, todas as camadas precisam ser analisadas, eu vou apresentar dentro desse mesmo cenário um outro contexto. Eu sou um advogado, mas a dona do escritório é uma mulher negra. Quem se vê subjugado a quem nessas relações de poder? Me digam aí, vocês. Então, quando Michel Foucault complexifica essa possibilidade de análise pela microfísica do poder, ele está dizendo que há muitas variáveis nessas relações, nessas interações, que precisam ser consideradas. Sou eu que estou dizendo isso? De forma alguma. Quem é que está dizendo isso? Michel Foucault. Não coloque essa na minha conta. Pelo amor de Deus, que tem nada a ver comigo. Quem está dizendo isso? Michel Foucault. Ele está falando isso. Mas ainda assim, ele está falando que relações de poder precisam ser consideradas dentro de microespaços, que é o que ele chama de microfísica do poder. Se isso aqui que ele está falando, eu não sei, com certeza ele não tá, talvez esse homem nem conheça o Foucault. Então ele não está falando de microfísica do poder. Ele está tirando essas coisas da cabeça dele, né? Tipo assim, ele está... Não que também não conhecer o Foucault faça alguma diferença na vida de alguém, né? Sinceramente, né? Mas provavelmente ele não conhece, né? Vamos ver qual vai ser a resposta do Loconte, né? Não. Puta que... Então o Hitler não era racista também. Ele podia falar, não, você acha que com o judeu não tem problema. Porque o judeu é a classe dominante. Ele falava a mesma coisa. Até o que ele está confundindo aqui é uma coisa. Então, ele está confundindo conceitos aqui mais uma vez. Por que a gente considera a discussão étnico-racial? Vocês já ouviram falar em étnico-racial, né? Já ouviram falar nisso? Porque só o racial, em algum momento, não deu conta. Não deu conta de quê? De pensamentos como esse que ele está falando. Isso que ele está falando em algum momento foi realmente um problema conceitual.
Porque algumas pessoas ficaram assim, gente, mas não está dando conta só a gente tratar de uma discussão racial. Porque se a gente for tratar só, se a gente for recorrer sempre a uma terminologia específica, é por isso que as palavras mudam, gente. É por isso que as palavras mudam, é por isso que os conceitos eles se expandem, tá ligado? Por isso que as palavras mudam, os conceitos se expandem, porque eles às vezes não dão conta da experiência. Então o que aconteceu? Olha só, se a gente for tratar de uma discussão racial só, a gente não vai conseguir chegar a determinadas experiências. Então, como é que a gente vai fazer com que seja possível, a partir da conceituação da terminologia, a gente acessar múltiplas experiências e enlarguecer a nossa possibilidade de análise? A gente vai ter que corroborar essa terminologia com alguma outra. Mas como? Vamos pensar. E aí foi que chegaram ao étnico-racial. Então, você vai falar de preconceito étnico-racial e de discriminação étnico-racial. É diferente do que esse querido tá, que eu não sei se ele pensou nisso, que eu acho que não é o caso, né? Mas é por isso que há a necessidade de você complexificar essas terminologias, né? No main calf dele. Mas não é. Aliás, sabe, tá escrito no main calf, não, mas como o nazismo é de esquerda. Ele explica lá. Não tá escrito. Como é? Ai, como é, mano? Cara, oxi. Caralho, que loucura, irmão. Aí é loucura. Aí é loucura. Assim, conceituar é um desafio para as análises, a conceituação do nazismo, tá? Porque é um fenômeno que é muito complexo. O nazismo é um fenômeno muito complexo. Eu vou evitar falar sobre, porque eu acho que pode cair a live, né? Se eu ficar falando isso. Tá. Quer que eu te explique? Quer que eu te fale a parte? Não, quero ver. Quer que eu te explique? No Mein Kampf. Não, eu já li o Mein Kampf. Então vamos lá, você leu. Então você leu. No Mein Kampf não está escrito. Então vamos lá. Qual que é você que leu, tá? Você que leu. Qual é a argumentação mais forte do Hitler contra os judeus? Por que ele acha que os judeus, eles são um câncer na sociedade? Porque eles fazem parte da elite global. Mas tem muita coisa que o Mises, o pseudo-liberal nacional, se ele for ler o Mises, ele pira, né? Mesmo, né? Que o pseudo-liberal nacional, ele pega os trechos do Mises que eram publicados lá no Twitter e ele sequer se preocupa em ler a obra do cara. Você que é um pseudo-liberal nacional conservador, lê o que o Mises fala de Jesus Cristo. Só vou pedir pra você ler isso, só. Procurem a opinião do Mises sobre Jesus Cristo. Você que é conservador, tal, que defende o Mises, lê o Mises e tal. Simplificou demais. Não, a gente pode aprofundar, mas eu preciso retroceder. Não está escrito em Mein Kampf que o Hitler era de esquerda e não... do Loconte, né? Loconte é o nome dele, né? Rapaz, tem uma baita paciência aí, né? Pra trocar essa ideia com esse mano, né? Dá a entender isso em nenhum momento. Não dessa maneira. Repete o que você falou. Então vamos lá. Você vai entender, não tá escrito eu sou de esquerda, tá? Apesar que em discursos dele ele diz que é socialista. Mas não de esquerda. Não. É socialista de direita? Eita, nós inventamos o socialismo de direita. O socialismo não precisa ser de esquerda necessariamente. Socialismo de direita não existe. Moleque, é foda, mas assim, se ele vê uma onda progressista aí, bicho, porra, que tá... É foda, mas vamos lá. É que hoje você tá negando o socialismo que ser de esquerda e o racismo mas eu queria saber como foi que esse cara saiu de bicho, as voltas que esse homem tá dando não é brincadeira. Porque ele tá perguntando um monte de coisa que não tem nenhum sentido lógico. Ele sai de um assunto entre outro, volta pro outro, vai para aquele. E assim, qual é a lógica dessa discussão? Não tem ninguém para intermediar essa discussão, não, gente. Tipo assim, não tem um mediador essa discussão. Porque devia ter um mediador para dizer, ei, tá fugindo do tema. Você fez uma pergunta, primeiro você não deixou o cara responder. Segundo, você já tá num outro tema. E já tá falando de uma coisa que não tem nada a ver, e tá falando há horas, e o pobre do Laconte não consegue terminar uma frase. Que não tem uma pessoa para... Porque geralmente a discussão tem uma pessoa, né? Que fica intermediando, né? Racismo contra japonês tem? Contra oriental tem? Tem, porque é uma minoria. Não é porque é uma minoria, exatamente, Laconte. É porque a gente está falando de discussão, a gente está falando de discriminações étnico-raciais. Não é porque é uma minoria, entendeu? É porque a manifestação discriminatória, ela é étnico-racial. Não sei se tem tanto a ver com minoria, entendeu? Mas enfim, ele está tentando, ele está se esforçando, né?
Caraca, oriental minoria, só na China tem 1,5 bilhão. Mas a gente tá falando do Brasil. Não, mas tô falando como mundo, pelo amor de Deus. Não tô falando do Brasil. Então racismo... Ele vai... Caralho, meu irmão, o cara não consegue desenvolver uma linha lógica. Ele começa uma cor, volta pra outra, vai pra outra, vai e volta. E qual é o objetivo dessa discussão, gente? Ele tá querendo o quê?